Mas quando tu vai ficando velho, tu não sabia disso não. Claro que não. Papo reto. Papo retíssimo, cara. Sei muito pouco sobre a vida e o ser humano. Só manjo de anime. Fica de olho, mano. Ô, mano, fica de olho, daqui a pouco pode ser o seu. Ó, se a partir dos 17 anos de idade tais dentes ainda não tiverem dado sinais de erupção, é necessário procurar o dentista para uma cuidadosa avaliação. E tu vai ter que ir no dentista, hein? Ah, de ano em ano nós já vai mesmo. Não, mas assim, é que o meu, assim, eu fui no dentista ano passado, aí ele fala assim, e esse teu siso aí, tá doendo? Aí eu, não. Aí, pô, porque assim, a gente pode tirar todos de uma vez, aproveitar que não tá doendo. Aí eu, aproveitar que não tá doendo pra doer, né? Arrancar os quatro. Arranca os quatro que se foda. Toma um sorvetinho uma semana. Eu teria aceitado se não custasse R$ 400 por dente. Então, esse é o ponto, é porque eu não tenho um dinheirinho, senão eu arrancava. E o meu nem tá doendo, se não continuar assim, o bagulho vai. Vou ficar com sisos até dizer chega. Ah, bicho, um dentinho torto de um aqui não dá, não faz mal. É, não faz mal, tanto que eu tenho alguns, mas, pô, começamos o programa falando sobre dentição. Porque a gente também é dentista. Pitacos Camelão também é cultura. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Começando mais um Pitacos Cabeludos, dessa vez sobre música, voltando aqui nesse ano com o nosso famigerado Pitacos Musicais, e eu preciso dizer que eu com certeza me amarro nessa banda. E aí, galera, sou o Fatoreto e... I am complete. Ficou bom? Ficou. Então, hoje, essa banda também é um filme, uma série de TV. E, assim como eu e você, meu amigo Bicho Cabeludo, é uma dupla infernal. De quem que a gente vai falar hoje? Hoje vamos falar da dupla Jack Black e Kyle Gass, que os dois juntos formam a banda Tenacious D. Ambos juntaram nádega com nádega e descobriram o nome da banda. Assim como revelando as intimidades, eu tenho pitacos na minha bunda e o Dória cabeludo na bunda dele. Só os cabelos assim na minha bunda formam a palavra. Exato. Aí foi o que aconteceu com a gente também. Ai, não, brother. Quebrei o raciocínio, quebrei o raciocínio. Não, é que assim, dá pra começar dizendo que o Kyle Gass aí é um músico aí de renome em algum lugar do Brasil, enquanto o Jack Black é uma estrela de Hollywood, são os que já faz filme e participação em série desde os anos 90, mas eu acho que nós como brasileiros só fomos conhecer ele a partir dos anos 2000, porque seguindo aqui a minha tabelinha de filmes mais conhecidos dele, podemos começar com O Amor é Cego, de 2001, um filme que acabou se tornando problemático, infelizmente. Com certeza. Nossa, com certeza esse filme tá todo errado. A Escola de Rock, que apesar de, sei lá, ser engraçado porque o Jack Black foi substituir um professor de verdade e ele acaba ensinando qualquer outra coisa para as crianças, mas principalmente a tocar rock and roll. É o sonho de todo mundo, que é do rock and roll, ter um professor assim. Como o Jack Black. Claro. E em 2005, o cara só fez King Kong com o Peter Jackson. Então, em 2006, a gente chega aqui com o filme deles, se chama Tenacious D, uma dupla infernal, na versão brasileira, porém com o subtítulo The Pick of Destiny, ou A Palheta do Destino para os mais íntimos. Melhor tipo de filme que se pode ter. Que qual é? Comédia. Exatamente. Mas antes de começar a ir falando dessa bagunça geratômica, vamos retroceder um pouquinho e falar como é que surgiu essa maluquice que chamamos de banda. Esse galerinha aí cômica. Segundo minhas fontes me informaram, a banda foi formada mais ou menos ali em 94. Nós vimos pelo verão de 94. Estou correto, meu amigo Bicho Cabeludo? Até aí tá tudo certo. Sim, algumas fontes dizem que eles já se encontraram antes da banda mesmo, eles já se conheciam bastante, e que no início eles não se gostavam. Se conheceram numa, acho que era um acampamento de atuação, era alguma coisa assim. Eu vi que era um festival, mas ainda assim é um evento. Eles se conheceram lá, E eles não eram nem um pouco amigáveis um com o outro, pelo que eu vi aqui. mas quando um descobriu que os dois tinham o mesmo sinal na bunda, eles não só ficaram super amigos, como o Kyle Gass passou a ensinar
Jack Black a tocar violão e o Jack Black ensinou ao Kyle Gass a atuar, por mais que haja dúvidas sobre a capacidade de atuação dele, do Kyle Gass, eu quero dizer. O Kyle Gass já participou de alguns filmes, na real, alguns outros filmes a gente tem esse dia. Aí eu já não sei. Sim, ele participou de grandes filmes como Um Duende em Nova York. Ele participou de Seinfeld e Motoqueiros Selvagens. Oxi, motoqueiro você vai. Oh, esse filme é bom, bicho. Pô, é um filme com o Ray Liotta e o John Travolta, pô. Eles tendo se reunido, fizeram ali um bafafá. A princípio a banda não tinha nome. Eles se apresentaram abrindo shows de bandas como Foo Fighters, entre outras aí. Exato. Até chegar em 96, 97, onde eles foram para um show de calouros chamado Mr. Show. E lá eles acabaram se destacando, pois eles eram uma banda e tinham um nome, o tal do Tenacious D. Em 97, graças ao Mr. Show, eles viram uma série própria na HBO. Assim, você me falou que eram 3 episódios, mas eu encontrei 6 assim. A questão é, eu acho que juntando 2 dos 6 episódios que eu encontrei, dava um só que devia passar na televisão, tá ligado? Eu acredito que foi isso mesmo. Tendo essa série na HBO, eles abrem o primeiro episódio cantando uma música que quem veio do filme já conhece. No álbum do filme, a gente conhece como a música History. Isso. Esta canção se chama História do Tenacious D. Não é uma lista das bobagens que nós fizemos. É uma crônica à nossa subida ao poder! E assim, eu já tendo visto o filme e passando pra essa série, eu achei ela meia boca assim, porque além de ser bem mais baixo orçamento do que o filme, a gente vê que tem uma série de amadorismos ali que realmente foram me afastando. E outras pouquíssimas coisas que me puxavam de volta. Tem uma batalha entre eles de karatê que é inacreditavelmente boa. Tô ligado. Essa cena é incrível, meu irmão. Quem não viu, procure. É a melhor batalha dos animes entre Kyle Gass e Jack Black. E, pô, a série... Eu imagino que ela fez um relativíssimo sucesso, porque além deles... Eles até poderiam ter feito mais temporadas, mais episódios. Acontece que o contrato da HBO botava eles de escanteio. Eles só iam escrever as músicas, enquanto todo o resto da parte criativa envolvendo o episódio em bruto seria discutido por produtores e gente contratada. E eles queriam ser os cabeças da própria série. E como a HBO não deu isso a eles decidiram sair e ficaram escondidos por um tempo produzindo o filme. Afinal, a banda era deles, né? Mas, como a série saiu em 97, o primeiro álbum sai em 2001, praticamente sendo a soundtrack da série. Com exceções de algumas versões especiais de algumas músicas. Tipo, a música que eu acho que é a música mais famosa da banda, que é Tribute, que é um tributo à melhor música do mundo. Eles tocam Tribute com a versão de Story to Heaven no meio dela, não sei se você se lembra disso. E essa é uma das poucas modificações que eles acabaram fazendo na série. Olha aí. É até no momento que tem o Jack Black lutando contra o demônio no ringue. Sim, é mesmo. E mostrando aí que algumas ideias eles já carregavam desde essa série, coisas que realmente só iam se misturar na hora do filme. Antes disso, vamos destacar as nossas músicas favoritas aí do primeiro álbum, pra mostrar que ele não é de, sei lá, não é de todo mal. Não, ele com certeza é um álbum sensacional, na verdade. Assim, eu consigo citar diversas músicas que eu adoro nesse álbum e diversas músicas que me fazem rir nesse álbum, principalmente. Eu adoro Tribute, igual eu disse. Eu adoro Kill Bessa, que é Kill Bessa Sangue, que é a primeira música. E eu vou colocar vou falar 5 músicas, que foram 2 agora. Eu gosto muito de Kyle Quit the Band, que é Last Week, Kyle Quit the Band. Now we're back together. Sabe? Eu gosto muito de Dio, porque é pro Dio. E gosto muito de Explosivo. Eu também gosto de Tribute, mas eu também gosto de Wonder Boy. Uhum.
É legal essa música. Não, essa música é muito boa. O refrão é chicleteiro, dá aquela grudada legal. E, pô, eu gosto deles porque eles têm essa proposta de ser meio cômico, mas a letra tem ritmo, tem melodia, tem muita coisa que transforma a música numa parada especial. Mas aí algumas vezes a letra estraga assim pra mim, porque, pô, algumas são só de meme. Não, assim, as letras sempre contam uma história, tipo, muito importante, na verdade. Tipo, a canção de... Sim, a Lee, que é de um ator que foi lá pra série, e aí o nome dele era Lee, e fizeram essa música pra ele. É o cara, é o fã número 1 da banda, é o Di, pô, que é o entregador de pizza maconheiro. Pois é, que ele se torna fã número 1 lá. Aqui ele era um esquisitão, porque na série o primeiro fã deles é um cara obcecado que chama eles pra uma encruzilhada, e aí ele se mostra o diabo que tenta levar eles pros infernos e eles derrotam no ringue lá, com a música que tinha. Sim, que é Tribute com a versão de Story to Heaven, que eu tava comentando há pouco tempo atrás. Mas é isso, essas duas são as que eu mais gosto, mas, pô, Look at Her Gently é uma zoeira completamente negociada, cara. Não, claro, é um absurdo. Se vocês gostam de absurdismo sexual, essa aí tá de matar qualquer um. E assim, vale destacar também que esse álbum não é completamente recheado de músicas, simplesmente tem algumas faixas que são só eles conversando. É uma piadoca pra prosseguir pra música, na verdade, né? Sim, e eu gostaria de destacar Cock Push-Ups, que numa tradução livre, assim como foi pro filme, é uma flexão com pinto. Perfeito. E é isso. Eu queria destacar... Eu não vou destacar isso não, na verdade, deixa quieto. Talvez vou destacar Karate Schnitzel. Ah, essa aí... Mas eu ia dizer Friendship Test, mas esse é um diálogo que não cai bem nos dias atuais. Não, por isso que eu digo que eu fiquei meio problematizado quando eu escutei esse primeiro álbum. Tem muita coisa que eu revirei meus olhos assim e fiquei tipo, rapaz... É realmente uma parada ainda mais de nicho. Se você não conhece o gênero comédia de rock and roll, rock comedy, se você chegar aqui, você vai ficar meio em choque. Pergunta, assim, pode ser considerado esses álbuns dele como uma ópera rock? Esse primeiro não, porque ele não é uma trajetória muito coesa assim. Agora o próximo já é tanto que Justo. virou filme. Mas é importante dizer que ele não segue exatamente a ordem das músicas do filme, hein? Ah, o álbum é o álbum, né, meu filho? Justo. Então, vamos que vamos. Segundo álbum é ele, o The Peak of the Destiny, a palheta do destino. E aí, o que tu achou desse álbum aí? Não, vamos começar dizendo que primeiramente esse álbum é icônico. Claro. As músicas dele não são só incrivelmente brilhantes, como elas simplesmente ganham um quê a mais de maravilhosidade por causa da cinematografia. Simplesmente o filme é um grande videoclipe. E considerando que ele também é um musical que se deu o trabalho de contar a história fictícia por trás dessa banda incrível, pô, eu não preciso dizer mais nada. Se você gosta da banda, vai curtir o filme. E se você veio aqui por causa do filme, meu irmão, vai pros álbuns também que você vai se esbaldar assim de certa forma. Só eu mesmo que fiquei ali problematizando porque eu nunca me dei o trabalho de ouvir os álbuns. Cara, é porque é muito louco tu pensar que eles conseguiram a proeza de unir o Metcalf, o Jack Black e o Dio em uma música só, que é Kickapoo. Então, tipo, grande. Assim, o Metcalf, ele é alguém renomado nos Estados Unidos, ele não é tão conhecido no Brasil, mas ele é ultra renomado, principalmente por ter feito muita música que aparece em filmes, sabe? O Dio é o Dio, né? O Dio eu não preciso nem dizer quem é. Não, Kickapoo é uma das minhas músicas favoritas, porque ela não só abre o filme e abre o álbum, como é uma das maravilhas da narrativa musical, meu irmão. Começa com essa cantoria de um jovem revoltado que quer ter as suas primeiras aventuras sexuais e tocar rock and roll. E Bolas de Dragão. Que tem todo o contexto do filme em relação à sua família super religiosa. E era, na verdade, um grande momento de revolta, porque ele podia muito bem só gostar de rock and roll. Sim. Mas ele quer problematizar porque a família dele não aceita. Então ele acaba numa casa ali, pô, que foi
desafiar o pai. Aí o pai desafiou ele de volta com um cinto muito bem dado na bunda dele. E, pô, o pai dele é o Meat Loaf. Eu esperava qualquer coisa, mas ele canta pra caralho. E ele faz uma participação bem curta. O Meat Loaf, ele é um cantor famoso, esse é o bagulho. O cara, ele é profissional, vivia disso. Não, mas, pô, que sequência maravilhosa. É Jack Black num corpo de criança. Inclusive, esse ator que faz o Jack Black também fez ele naquele Supernatural, tá ligado? Ah, Nacho Libre. É, Nacho Libre. É que eu sempre me confundo no nome desse filme. Também é ele criança, o mesmo ator. Aí, né? Ele também participou, acho que, de Driblet Taylor, esse ator. Mas essa é só uma curiosidade aí pra vocês. E ainda em Kickapoo, você, depois de 2 interpretações incríveis, chega o Jack Black criança e reza por uma iluminação, porque o último álbum, o último pôster que o pai dele, Meat Loaf, não arrancou do quarto, foi o do Dio. Então ele, tal qual os poderes do rock and roll, fazem o pôster do Dio se moverem e manifestar som, meu irmão. Que participação gloriosa. E cara, eu recebi um conselho do Dio, bicho. Até hoje, nem foi pra mim, eu tô seguindo. Ele tá hungry for the rock. Ele fala, fuja da casa do seu pai opressivo. Esse bairro opressivo, vá em busca de uma jornada para Hollywood. Chega até a arrepiar aquela voz maldita dele, que realmente traz uma vibe muito especial. E, pô, já é inesperado receber 2 participações especiais logo na abertura do filme e do álbum, mas realmente é pra mostrar aqui que eles veio, tá ligado? Mostrar todo o poder que eles possuíam. E assim, pô, vamos dizer que é incrível o Dio tá sentado num trono de caveira no inferno, né? É só a cara dele toda cuspida em Carrara. Bicho, o Dio é perfeito. Apenas isso. Pois é, já seria legal ver ele em qualquer outro lugar num contexto maneiro, mas, pô, são 2 caras muito fã de rock, principalmente o Jack Black, e, pô, ele, por ser famosinho e tal, ele tinha esse poder de chamar qualquer um, mas o melhor foi ele ter aceitado, meu brother. Eu acho que também, pô, ele é meio conhecido da galera, pô, tem altos vídeos dele, tipo, dando rolê com o Slash, com o Leme, com o Zakk Wylde. Então, meio que ele é conhecido da galera. Talvez nem é porque ele é famosinho, saca? Não, mas a questão, né? Tipo, por mais brother que ele seja da galera, nenhum deles era o Dio, pô. Não, sim. Não, tem mais claro que isso era só se fosse o M. Aí, realmente, pô. Não desmerecendo o Dio, mas é porque, pô, o M tá no meu coração. Saindo de Kickapoo, pelo amor de Deus, senão a gente vai ficar o programa inteiro nela. Que assim, a gente vai pra finalmente o encontro entre Kyle Gass e Jack Black dentro do filme, onde o Kyle Gass tá com cabelo. Já começa por aí. A primeira coisa que chama a atenção. Inclusive, a gente pode dizer que esse filme é um pre-sequel da série, né? Sim, de forma canônica, exatamente. Seria essa a ordem. Então eu vou te trazer uma reflexão. Você já pensou que na música Tribute, a The Best Song in the World, é a música que eles fazem pro diabo no final, que é Beelzebub? Sim, só que Beelzebub tem um diabo bem feito. Sim, mas é que tá, Tribute é uma homenagem a Beelzebub, pô. Esse é o ponto. Sim, meu filho. É só isso mesmo. Mas vamos pra próxima, que é Classical, que é quando a gente conhece o Kyle Gass, né? Que na verdade é uma releitura aí daquela música lá do Beethoven. Eu não sei se é do Beethoven, mas... Eu não tenho certeza de qual é a sinfonia mesmo, mas todo mundo conhece que é... E aí, o Jack Black começa a improvisar em cima dessa música e tudo mais. Totalmente a contragosto do Kyle Gass. Mas aí o que acontece? É claro que chega o personagem mais importante da série. E do filme. O Di fala, caraca, vocês detonam, hein? E aí é o momento que o Kyle Gass dá uma esnobada no Jack Black. E aí o Jack Black fica lascado, dorme num banco de praça. Igual o Jack Black paga de Bruno Marrone, né? Dorme na praça. Não, se ele fosse só dar uma de Bruno e Marrone, seria tranquilo. A questão é que ele encontra os drugs do Laranjos Mecânicos. Aí o que acontece? Essa galerinha aí, gente boa aí.
Pra quem nunca viu Laranjos Mecânicos, se trata basicamente de um bando de jovens malditos Arruaceiros. que batem em mendigos, cara. Inclusive na parte de várias referências aí, são uns babaca do caralho. Esse é o fato, aí são uns babaca. E aí eles chegam e acabam dando aquele porradão de leve no Jack Black. Dando porradão nele, Kyle Gass chega, recebe uma moral, leva o Jack Black pra casa e basicamente faz ele de empregada. Não, é porque isso é uma coisa que é interessante. A todo momento o filme não tenta esconder em momento nenhum que o Kyle Gass tá sendo um problema com ele, sabe? Tipo, como no fato dele mentir pro Jack Black que ele lutou contra os caras. Ou como ele falar que como ele é um cara de sucesso e tudo mais, e o Jack Black não é, tipo, tudo mentira. E aí o Jack Black vai caindo nessa falácia do Kyle Gass. Não, mas é porque assim, a gente tem uma curva de aprendizado desses personagens aí muito diferenciada, né, meu querido? E eu falo em questões cinematográficas, porque assim, uma coisa é você mostrar que o Jack Black, na verdade, ele é um crianção que não tem noção nenhuma do mundo, e essa foi a primeira experiência dele, praticamente literal, porque o cara saiu de casa criancinha e foi crescendo conforme andava nos Estados Unidos, e aí ele encontra o Kyle Gass, que se ele realmente fosse famoso, ele não tava tocando na praia. Justo. E aí, pô, faz o Jack Black de empregada, faz um monte de merda com ele, mas aí, depois de todas as merdas que eles têm a primeira DR, que acaba com o Jack Black arrancando a peruca do Kyle Gass. Descobrindo toda a verdade, não só isso, né? Além de descobrir a verdade, ele tira a peruca dele, fica falando, que vai embora, sei lá o quê. Aí, pô, o Kyle Gass faz a única coisa boa que ele tava planejando fazer depois de bater nele, escrotizar ele, cuspir na cara dele. Ele queria dar um violão novo. Violão que ele mesmo quebrou, né? Exatamente. E tentando ensinar o stage dive. E na dublagem ficou como Escorregão Poderoso. Mas, inclusive, é um violão que eu nunca vi esse modelo de violão na minha vida, sabia? Ele parece um violão que parece uma guitarra SG e eu acho esse violão lindo. Oxe, e é por isso que ele é único e é do Jack Black. Exato. E aí, pô, agora que os dois estão juntos, eles vão fazer a sua primeira apresentação ao vivo, que é uma referência ao primeiro episódio da série, tocando History. E eles tocam no negócio de calouro. E o apresentador é o mesmo da série também. Exato. Quando eles tocam History, eles não se saem muito bem, né? Porque é uma pegada meio medieval, com uma narrativa dentro da música, que apesar de ser muito fácil, olhando pra hoje, como eles cresceram e tal, e pro som de modo geral, que não envelheceu nenhum milésimo, tá demais agora. Pô, é uma parada que você não vai tocar pra aquele público exigente. Mas, porra, pra um bando de redneck num bar, num show de calouros. É aqueles lá que querem ouvir rock and roll, querem ouvir qualquer outra coisa. Eu vi um country. Eu vejo dois gordos tocando country ópera rock. Exato. Um ópera rock country. Exatamente. Mas aí, pô, depois dessa brincadeira, eles pretendem fazer uma obra-prima e acabam entrando numa lojinha lá, após perceber que todos os guitarristas pica utilizam de uma palheta verde. Aí é que o negócio começa a ficar maluco. Que eles começam a notar que grandes guitarristas da humanidade utilizavam a mesma palheta. Grandes guitarristas que também são citados no filme, que não vou me lembrar de todos, mas um que eu não consigo me esquecer é tipo Ed Van Halen ou Angus Young. São realmente guitarristas exemplares. Mas aí é que tá. Eles chegam na loja e a gente tem a nossa terceira participação especial. Fala aí pra nós quem é. Ben Stiller. O cara de Uma Noite no Museu. Conhecido como Bobão Me Dá um Chicletão. Esse cara aí mesmo. Cara, ele tá totalmente diferente de qualquer papel que eu já vi ele. Graças a Deus, primeiramente, que eu não reconheci ele nem quando eu era criança. Agora hoje eu vi assim, eu ainda fiquei em dúvida, né? Mas graças a Deus ainda era ele. Não, eu reconheci quando eu era criança. A primeira vez que eu vi foi, o Bobão Me Dá um Chicletão. Reconheci ele assim não, mas pô, hoje eu ainda fiquei em dúvida, mas era ele mesmo. Porque ele tá com uma maquiagem muito boa. E, pô, ele fala da palheta do destino, toda a sua origem trágica, sendo uma parte do demônio que ele perdeu. Ele conta que um mago
um mago, há muito tempo atrás, conjurou o demônio e ele acabou sendo salvo de que forma? Um ferreiro da vila pegou um martelo, digamos, e jogou no diabo. Ao fazer isso, ele acertou a cara do diabo que perdeu um dente. Com isso acontecendo, o que rolou? Ele chegou no diabo e falou. Ele pegou e conjurou algumas palavras pro diabo, que é: você não pode voltar à terra até que você esteja completo novamente. Dito isso, esse mago forjou do dente do diabo uma palheta que concederia ao quem portasse ela, no caso, poderes místicos de fazer músicas fodas. Que o ferreiro utilizou como é que diz? Pra conquistar uma dama. E aí é engraçado que o Ben Stiller, o bobão me dá um chicletão, ele acaba comentando. E aí ela desapareceu. Até por volta dos anos 70, quando surgiu um tal de Robert Johnson. Você sabe quem é o Robert Johnson? Eu não, me conte aí. Cara, Robert Johnson é um cara que foi um grande tocador de blues, que ele é muito conhecido, sabe pelo quê? Ele é conhecido porque ele era um cara que todo mundo falava que era muito ruim tocando blues e tudo mais. Todo mundo falava que tocava blues muito mal. E aí ele sumiu, tipo, durante uns 6 meses e ele voltou tocando, tipo, muito, muito, muito bem, como ninguém já tinha visto, sabe? E aí nos anos 70 ali, anos 60, o que a galera falou? Tá envolvido com o diabo. E, pô, como ele não é bobo nem nada, ele, pô, abraçou essa história. E aí tem músicas que falam sobre o diabo mesmo. E aí, inclusive, ele fazia algumas coisas como tocar de costa pro público não ver. Aí a galera já criou toda uma lenda de que os olhos dele brilhavam porque o diabo tava nele, sei lá o quê. E a história diz que ele foi numa encruzilhada meia-noite e fez um pacto com o diabo. O diabo pegou o violão dele, afinou o seu violão e na hora que devolveu pra ele já sabia tocar. Essa é a história da coisa. Mas no filme, ele conseguiu a palheta do destino. Ô, meu irmão, você foi contando aí, eu me lembrei. Rolou até um documentário sobre ele, é mesmo, velho. Sim, rolou um documentário na Netflix e tem o filme Crossroads, que é basicamente a mesma história. O filme é bom? É bom pra caramba. Então fica aí a recomendação do filme, porque documentário é foda. Só que não é a história dele, é um filme que conta a história que envolve a história dele. Ah, mas sendo bom, que mal tem. É bom, é bom. Mas, depois de toda essa explicação, é importante dizer que a gente tem uma transição com uma carta que é The Metal, que é uma das músicas mais conhecidas do TNCG também. Que é um riff maravilhoso. Sim, mas na verdade, todos os pontos de partida deles dentro do filme tem transições com cartas de tarô, só que nenhuma delas são de tarô. São transformadas. São adaptadas para a narrativa do filme. E assim, pô, eles descobrem onde tá a paleta, que é o museu do rock and roll. E eles praticamente decidem invadir lá. Acontece que rola uma separação que, assim... Você prefere The Destiny ou Boots? Como assim? Porque chegam nas meninas e aí o Jack Black pergunta pra ele: você prefere o destino, a palheta do destino ou peitos? Aí ele: peitos. E eles acabam se separando. Não, é que assim, olhando para a trajetória do filme, a do Kyle Gass continua sendo bem ridícula pelo simples motivo de que ele sempre termina mal, mano. Nunca dá certo. Assim, é interessante a gente também dizer que na viagem de carro, antes deles se separarem, o Jack Black sonha com uma música que é The Master Explode. Cara, cenas sensacionais no filme. Como o Kyle Gass com 6 braços e gritando até explodir a cabeça do maluco. Primeiro que esse videoclipe é genial porque ele não só brinca com a linguagem de sonho, como ele faz com que a gente já tenha uma noção de como funciona a palheta do destino na prática, pô. Por mais que ainda seja um sonho. Uau, que ideia genial. O cara começa tocando violão, depois ele muda de roupa, depois ele toca uma guitarra que tem formato de 2 pernas femininas. Exato. Depois ele tem 6 braços. Enquanto isso, o Jack Black simplesmente... Ele tem uma voz tão poderosa que ele não precisa de microfone, assim como ele diz no primeiro verso. Exato. E assim,
Também já é muito engraçado o cara que chegou no começo, o apresentador do show de calouros, ficou achando aí chegar. Eu queria falar isso. Eles não pediram pra eu falar isso, mas eu adoro eles. E conta toda uma coisa sobre eles. Tipo, eu sou muito fã deles. Uma coisa interessante sobre esse filme. Chuta quantas vezes a palavra fuck são ditas nesse filme? Eu não faço a menor ideia. Só sei que são muitos. Um total de 106 vezes. 106 vezes, já é bastante coisa. Mas, pô, se tivesse mais 400 fucks, eles teriam ultrapassado o Martin Scorsese com o Lobo de Wall Street. Porra, não foi dessa vez. Fuck! Mas... Pô, Tenente G, quero que melhore, hein? E da próxima vez, hein? Quando sair o 2, o remake. Mas assim, depois da dividida e desse sonho de The Master Explodes, nós temos uma cena sensacional, na minha opinião, que é The Squad. Não, é uma sequência inacreditável. Primeiro que é o Jack Black puto andando no meio do mato. Aí ele tá com fome, que ele se recusou a comer na lanchonete, pega uns cogumelos que ele achou no chão, fica doidão e alucina com um pé grande. Ah, meu Deus, é o pé grande! Jaibos, e aí? O que você tá fazendo aqui? Dando um passeio na sua bela floresta. A floresta não é minha, mano. É de todo mundo. Inclusive, a gente esqueceu de mencionar que na lanchonete um personagem muito importante aparece. Ele é alguém famoso? Eu não... Cara, eu não tenho certeza absoluta. Eu vou dar uma conferida durante 1 minuto. Peraí. Pois é, que eu fiquei muito em dúvida. Eu olhei pra ele na hora, eu procurei ali, eu não... Ele é o Tim Robbins, que eu acho que ele ajudou a escrever a música na época. Ele tem alguns filmes, na real. Provavelmente ele é algum tipo de diretor também. Ele é roteirista, produtor, cineasta, um monte de coisa e músico. Mas de qualquer forma, é mais uma participação assim especial, porque ele entra de supetão e sai de uma forma muito inacreditável. Mas seguindo aqui a história, meu. Cara, Jack Black doidão acaba chegando no museu de rock and roll. Se ele entra lá no estilo duro de matar e acaba encontrando o Kyle Gass lá junto, que acabam o roubando lá na sala da guitarras, que foi apelidada como Guitar Way to Heaven. Uma clara piadoca de linguagem metafórica. Linguagem metafórica não. Metafórica é quando é outra coisa. Com Story to Heaven, a música do Pink Floyd, que já foi referenciada antes por eles na série. Pra nós ver que eles realmente gostam dessa música. Gosta de Pink Floyd, né, boy? E, pô, assim, eu não lembro mais de onde é que é essa referência também, mas eu acho que é do filme Quanto Mais Idiota Melhor. Tem o nome no original Wayne's World. Tá ligado? Que é com Mike Myers. Ele entra numa loja de guitarra. Mike Myers? O assassino? Não, o assassino é Michael Myers. Eu sei, eu tô brincando. Então aí. Aí, pô, eu só sei que o amigo dele entra lá, toca bateria pra caramba na loja de música, enquanto ele queria tocar Starway to Heaven só pra mostrar que ele sabe, né, boy? Só que aí o chefe da loja chega lá, proibido. É proibido tocar Starway to Heaven. Mas é porque todo mundo tocar Starway to Heaven e Smell Like Teen Spirit nas lojas tem essa piada, sabe? Pois é. Bicho cabeludo também é cultura. Mas assim, esse personagem é introduzido e ele só vai aparecer mais lá na frente. Mas por enquanto, nós estamos no Jack Black com fome no meio do mato. Poxa, meu filho, pra mim, a gente já tava no Guitar Way to Heaven. Quer dizer, me confundi. Sem problema. A gente tá no Guitar Way to Heaven, onde eles deslancham tudo. Aí é parte de coisa de rock e atrás de coisa de rock. Tem uma estátua do Museu de Cera que é o David Bowie, por exemplo, na parte que eles se disfarçam, sabe? E não só isso, como o mais interessante, quando eles chegam para pegar a guitarra, pegar a palheta na guitarra, adivinha em qual guitarra que eles colocaram a palheta? Eu não sei, meu querido. Qual é? É uma Gibson SG Signature do Angus Young. Você sabe quem é Angus Young, meu filho? Não conheço de nome, não. Rapaz, é o guitarrista do AC/DC. Você acredita? Carai, só, tá ligado? E aí é só a guitarra Signature, que é tipo a guitarra que ele mesmo aprovou.
dele. Aí, rapaz, aí... E aí tá lá. É interessante também comentar que quando eles estão lá em cima, a escada pra baixo tem outro nome, que só que é pro Hell, eu não me lembro qual é o nome exato. Só que é tipo uma piada com Highway to Hell, que é uma música do AC/DC. Eu não me lembro o nome agora, eu não lembro qual é a piada. A piada é a seguinte, meu querido. Pra pegar essa guitarra, eles tiveram que passar por uma fileira de raios laser que, pra desligar, tinha um botão que ficava muito abaixo do nível onde eles podiam usar a mão. Então, o Kyle Gass dá a dica suprema. O pinto. Usa o pinto. E assim, como foi treinado com flexões de pênis, ele consegue desativar os lasers with my dick. Apertando o botão com a cabeçola do pênis dele. Não só isso. Genial. Como estourar o botão da calça, que pra mim foi mais difícil do que apertar o botão. Cara, é verdade, meu irmão. Cara, ele estoura 2 botões. Exato. E abre o zíper. Continuando a brincadeira, pô. Conquistada aí a palheta, eles ainda conseguem disparar o alarme. E no meio da fuga, eles usam o escorregão poderoso. Pra dar aquela escorregada por baixo das portas que estão se fechando como 2 rockstars. Essa cena é genial também. Os caras... É aquele tipo de humor com absurdo que, pô, na hora você esquece o quão absurdo é e simplesmente aceita. Você já comprou a ideia. Mas também se você não comprou a ideia do Jack Black com o pé grande, cantando que ele é o pai verdadeiro dele e que protege ele. Meu irmão, chegou no escorregão poderoso. Toca qual música mesmo, Fatura? Cara, calma, o quê? Quando eles fazem o escorregão poderoso, toca a música tema do CSI Miami. Ah, é verdade, toca. É The Who, eu acho. Mas aí, pô, pegada aí a palheta, chegamos já na reta final dos filmes, onde eles... Calma, eles têm um grande desafio antes de sair do Guitar Ray, do museu do rock and roll. E é o mendigo. Putz, um grande muro pra se desafiar. É basicamente o cara que manca, então eles fazem o quê? Corre. Ai. E o mendigo fica pra trás. Mas é engraçado, porém, triste pra caramba. Não, é triste. Porque na mesma hora chega a polícia, aí, parado aí ele, me peguem se puderem. Aí ele na hora é pego. Mas é muito engraçado. Cara, tá aí, piada de humor negro pra quem curte. Mas aí, depois, o que acontece? Assim, tem uma reta final toda envolvendo uma perseguição policial que deve ser uma referência a The Blues Brothers, que é uma grande referência em relação à perseguição de carro e filme sobre música popular. No caso lá foi o blues. Aqui já percebe-se que é o rock and roll. E tem uma soundtrack também inacreditável durante a perseguição, assim como na hora da invasão do museu. Importante que é muito cômico também essa perseguição, né? Toda a questão do Lee ligar pra eles e falar: "Oh, vocês estão com o meu carro?" E tipo, toda a ambientação deles vendo na televisão e sendo perseguidos com tudo isso é hilário. Tendo despistado a polícia com o carro do Lee praticamente sendo explodido e fugindo por uma tampa de bueiro tal qual as tartarugas ninja. Eles chegam no show de calouros e numa briga mesquinha de novo, os caras quebram a palheta. Aí, não só isso, quando eles quebram a palheta, quem se aposta da própria? O apresentador, que não era ninguém, até ele segurar assim com as 2 mãos e virar o Dave Grohl. Não só o Dave Grohl, ele é o Seth Perry, o Coisa Ruim, o Mochila de Criança, o próprio Beelzebub. E ele diz: estou completo, já dando início a uma das melhores músicas do filme de modo geral. Ele começa dizendo que ele tá completo e que ele vai ir atrás de tudo. Porém, o Jack Black olha para o Kyle Gass e diz: só tem uma forma da gente vencer isso, é vencer ele com a nossa música. E ele desafia ele para um duelo de rock. E aí o diabo fala: "Pá!" Que é basicamente: "Oh, Harry, o contrato do diabo não me permite
recusaram um desafio de rock and roll. E bom, qual é os termos? E aí eles combinam. Se a galerinha do bem, que é o Kyle Grass e o Jack Black, ganharem, o demônio vai voltar para o inferno e vai ter que pagar o aluguel deles. Se isso não acontecer, o demônio vai levar o Kyle Grass pra ser a pequena moçoila dele, né? Para se abusar do próprio corpinho. Um destino terrível. Um destino terrível. Os desejos todos os compromissos tendo sido tomados, concordados, começa a grande batalha. Uma batalha onde eles acabam se recuperando com uma música muito boa, mas que o diabo fica de saco cheio, decide só acabar com todos eles, mas o Jack Black usa o seu violão para reverter o raio do diabo nele mesmo, perdendo o seu chifroide. É muito interessante, antes disso, a gente dizer equipamentos que o diabo usa. Ah, sim, diga. Como um bumbo triplo, que nem faz sentido e nem tem perna o suficiente pra bater em 3 bumbos ao mesmo tempo, mas fica lindo na bateria. E também era uma piada pra estampar os 3-6 na frente dos 3 bombos. Estampar 666, com certeza. Mas, o mais interessante, ele utiliza um modelo muito específico de guitarra, que é uma Dimebag Darrell, que foi do álbum do Far Beyond Driving, do Pantera, sabe? Uma guitarra que ela é desenhada pelo próprio Dimebag, o cara que era a assinatura dessas guitarras dele, da mesma forma que o Angus Young tinha aquela outra lá atrás, mas é o Dimebag nesse caso, que é o guitarrista do Pantera, que cara sensacional, né? Um dos maiores guitarristas da história, que faleceu de forma fatal. Infelizmente. Infelizmente. Mas essa é só uma curiosidade pra vocês, que essa guitarra é muito bonita. Um design bem interessante mesmo, mas, pô, sacanagem, deram ela pro diabo. Ah, cara, eu tenho a teoria que se o Dimebag tivesse vivo nessa época, ele seria o próprio diabo. Aí, realmente, Ixi, ele se movimentava igual o diabo no palco. O Dimebag era foda. aí, né? A questão é também, tendo vencido aí o diabo mais uma vez, porque a dupla Tenacious D conseguiu deixar ele incompleto, né? Que é assim, né? Agora é o final do filme. Tendo derrotado o diabo, eles decidem não participar do show de calouros dessa vez, e então eles voltam para compor uma obra-prima e, pô, eles estão sem ideias a princípio, mas eles já arrumaram algo para ser feito com o chifre do diabo, que transformaram ele num Cachimbo. ai, meu irmão. E uma curiosidade, nesse finalzinho aí, ó, quando eles chegam e fumam o do diabo, sabe? Aham. O Kyle Grass, algum tempo depois disso, na entrevista, que eles realmente utilizaram ilícitos nesse cachimbo durante a gravação dessa cena. Não, pra quem acompanha não, principalmente as músicas do Tenacious D, nem precisava elaborar muito pra perceber que eles realmente usam drogas. Ah, Não precisava ir tão longe. não que isso seja um problema. Não, esse nunca foi um problema. A questão é como isso altera realmente os caras na música deles, que aí realmente foi daí de onde surgiu as paradas duvidosas, tá ligado? Exato. A gente vai chegar lá. Mas assim, né, pô, fica aí a recomendação pra você aí que gosta de, primeiramente, musicais, Tenacious D, rock and roll, Dave Grohl vestido de Satanás. Exato. E, pô, E do Dio. E principalmente se você curte uns filmes trash, porque se esse filme tem baixo orçamento, você nem precisa pesquisar o budget dele pra perceber, porque, poxa vida, as maquiagens realmente estão boas, mas aí é o trabalho de produção que requer, eu acho que muito mais trabalho mesmo do que, além disso, o próprio orçamento, porque, meu irmão, o que não foi gasto nas maquiagens e na equipe de letra com relação à música e tal, rapaz. Ah, cara. Assim, é um charme próprio do filme. A questão é que muita gente vai passar reto porque vai ver que é um filme trash, tá ligado? Sim. A questão é você ver, tipo, um filme do Elton John ou do Freddie Mercury aí, que são filmes, pô, ou até mesmo do Elvis, que é mais recente, que são, pô, desculpa aí, Tenacious D, mas são megas produções. Oh, qual foi? Mas, pô, eles mesmo sendo de baixo orçamento, eles conseguem trazer um diabo muito do bem feito e músicas que são icônicas não só para histórias deles, como para a história do gênero rock comédia de rock. E, pô, são referência aí para todos nós, uma incrível peça musical. E um filme muito divertido, né? Assim,
O Kyle Gass não dá uma dentro, mas o de resto, estamos ganhando. Assim, a real é que tem muita piada que pode desagradar algumas pessoas, mas eu tenho certeza que pelo menos alguma vai fazer você rir, Ah, sim. sabe? Tem as de humor negro, mas elas são bem poucas. Eu não vi nenhuma que foi assim, tipo, machista, homofóbica. Sim. O filme não vai ser cancelado por uma piada de humor negro com. Como é que se diz, pô? Ah, é PCD. Isso daí. O filme não vai ser cancelado por uma piada que eles repetiram, inclusive com o próprio cara tendo feito a piada também. Entrou na jogada, perdeu, meu irmão, não tem mais como ser cancelado. Aí, pô, filme incrível, uma soundtrack incrível pra acompanhar, e a partir disso, eles chegaram no seu estrelato da música, onde praticamente eles ficaram muito mais conhecidos do que eles eram. E a música que encerra o filme nos créditos, sendo ela POD, ou Peak of Destiny, dando não só nome não dando só o subtítulo do filme, como sendo um som incrível também. Claro, sensacional mesmo. Tendo finalizado essa incrível saga, os caras só iam retornar em 2012, quando o mundo estava prestes a acabar, se não fosse por dar a volta do Tenacious D com Rise of the Phoenix. Sim, The Rise of the Phoenix, como o próprio nome diz, né? Como o renascer da Fênix, né? Exatamente. O que você acha desses álbuns? Cara, pior é que o The Rise of the Phoenix, pra mim, é um álbum muito bom, que chega... Tá num ponto entre o primeiro e o segundo álbum de ser tão bom, sabe? Tá entre os dois. Ele é um pouco melhor do que o primeiro, muito pouco, mas ele é pior do que o segundo. Sabe? Uhum. E é interessante que, agora falando das minhas músicas favoritas desse álbum, seria a música que dá o nome ao álbum, que é Rise of the Phoenix. Eu gosto muito de Roadie e eu gosto muito de Rock is Dead, que eu sei que é uma música que você também gosta muito. Mas agora diga quais as músicas que você gosta muito. Ah, sim. Esse álbum chega numa época onde eles podiam finalmente dizer que a letra deles é explícita. Então, principalmente no YouTube, tem o nome da música e depois, entre parênteses, explícito. Então, tipo, percebe-se. Não só... Eu gosto também da música que abre o álbum e dá nome a ele, mas, assim, eu gostaria de dar um destaque especial a Death Star, que é uma referência a Star Wars. Sim. A balada The Ballad of Hollywood Jack and Rage Cage é um country muito maneiro, apesar de explícito. Sim, claro. E, pô, Rock is Dead é uma obra-prima moderna aí, não só em relação a uma verdade, sacanagem, mas assim... Não fala isso. Mas, pô, não, eles brincam justamente com isso. Eles falam de clássicos, mas ao mesmo tempo estão aqui eles fazendo referência a isso. A questão é que, assim, eu inclusive vi um vídeo falando se o Rock realmente morreu. A questão é, se ele morreu, não está dependendo dessa galera, como o Tenacious D. O Rock não morreu, se depender deles. A questão é que nenhuma banda nova chegou ao mainstream. Exato. Furou bolhas. E assim, a questão é que talvez nenhuma vá furar, porque as pessoas realmente estão parando de ouvir esse gênero, e algo que era de nicho simplesmente se tornou um nicho menor ainda. Então, assim, não morreu. Cara, é porque, qual é a real? Eles dizem que... Como posso explicar? Eles dizem não, a realidade do rock é, enquanto existe um moleque num quarto com a guitarra, o rock não vai morrer, sabe? Enquanto existir um jovem deprê, Exato. com uma camiseta de caveira, uma franjinha ridícula e uma guitarra... Exato. Mas a gente sabe que o rock tá embaixo. Mas, por quê? Porque a própria galera não... Além de não chegar ao mainstream, a própria galera, quando chega ao mainstream, para de tratar bem. Igual tem a galera que fala que o Metallica é uma bosta depois do quarto álbum. Pô, caiu muita qualidade em algumas coisas? Sim, mas tu tem que saber ver o que tu vai ouvir ou não, sabe? Tipo, tu não vai tratar o bagulho mal. Valorizar quando eles finalmente chegaram lá, aí você vai desvalorizar por causa disso. Então, que é uma parada que a banda almejava desde os princípios. E, pô, você não vai respeitar o desejo da tua banda, que devia ser a favorita, cara? não só isso, cara. Tipo, eu percebo muito preconceito, igual, tipo, na época da galera do Zemo. Cara,
por mais que você não goste, como eu não gosto, eu acho ruim, tu tem que entender isso como se fosse uma porta de entrada, sabe? Tipo, todo mundo precisa ouvir algo mais tranquilo no início, sabe? Pra começar a se aprofundar em algumas outras coisas que pode ser até o que você gosta, sabe? Sim. Ou não também, pode ouvir só aquilo sempre e foda-se. Sim, também. Mas em algum momento da vida vai ter uma música que vai se encaixar melhor e vai falar com você como se não fosse outra coisa. É para esses momentos poéticos que existe o rock. E ele vai chegar para mostrar que existe essa rebeldia e que você não está sozinho. A questão é que a galera prefere ficar sozinho porque, além de uma síndrome da hipsterização inacreditável, a questão é que a gente deve valorizar aqueles que também gostam. Então, mas no mais é isso. Assim, eles fizeram um último álbum que seria até melhor dar uma pulada, porque o pós-apocalipto de 2018, ele é, assim, eu gosto de uma música, a Hope. Sim, a Hope é uma música boa. E é a única música que eu gosto, porque fala sobre um cachorro de duas cabeças que protege o Kyle Gass e o Jack Black em um pós-apocalipse. A questão é que essa música tem um monte de coisas duvidosas, mesmo para 2018 os caras fizeram literalmente um videoclipe de teores pornográficos e entre outras coisas que realmente eu não gostei. Sim, como você disse, esse é um álbum realmente inferior aos outros, mas continua sendo bom. Tem muita música, no mínimo, boa lá, e só não chega aos pés dos outros álbuns, sabe? Sim, e assim, eu não ouvi os outros álbuns e coisas que eles postaram, mas eu gostaria de dar destaque aqui o cover que eles fizeram durante a pandemia, que era aquele negócio. As bandas estavam também paradas em casa, assim como todos nós, e alguns deles criaram esse movimento da cooperação em fazer o negócio. O collab, famigerado collab, onde cada um tocava uma música, uma parte da música, e alguém juntava tudo na edição. E nisso o Tenacious D fez uma colaboração com, imagino que a galera que eles estavam acostumados a tocar, enquanto Jack Black e Kyle Gass fizeram um cover de... esqueci o nome da música. Time Warp. E é de... Eles fizeram o cover de Time Warp, que é uma música que, assim, ela tem a sua origem no filme The Rocky Horror Picture Show. Infelizmente eu tenho que mencionar ele em inglês, porque em português seria só, tipo, o filme de terror do Rocky, que é meio sem graça. Você sabe me dizer se essa música está presente na peça? Na peça eu não tenho certeza, mas no filme tá. A questão é que, assim, eu assisti o filme recentemente, bem recentemente, antes da gente decidir o tema desse programa, e, pô, assim, o Jack Black canta bem pra caramba essa música, é um ótimo cover, é uma ótima produção visual por parte dele, porque ele se transvestiu, ele colocou maquiagem, batom, cílios, caralho, uma peruca, assim como o Kyle Gass, e pô, isso tem tudo a ver com o estilo do filme. O filme, assim, inclusive, deixa eu entrar aqui no meu quadro cult, onde eu falo sobre filmes que são bons, mas que eu não gostei. The Rocky Horror Picture Show é um filme que fala sobre essa libertinagem sexual em plenos anos de 1975. Assim, ele é bem controverso, assim, no sentido de que ele fala sobre a liberação sexual, ele fala sobre o amor de modo geral, como ele pode ir além do sexo, além dos tabus sociais. Isso é muito bonito. Fala, inclusive, sobre cultura LGBTQ bem antes de se tornar esse grande movimento que é hoje. E, pô, assim, um discurso lindo, maravilhoso. O Tim Curry, que é uma grande voz também, fazendo o papel ali. E, pô, o filme também ganhou muito destaque por ser praticamente uma sátira de Frankenstein, uma releitura. Acontece que, assim, tirando as músicas, a atuação do Tim Curry de modo geral, a participação do Meat Loaf, que também tá lá, pô, meu irmão, é um filme de sacanagem com música. Tipo, literalmente assim, é que ele se perde nesse meio do caminho. Seria tudo bem se só falasse sobre libertinagem sexual, isso daqui e ali, já tava ótimo. A questão é, o Tim Curry pega os protagonistas do filme,
um casal hétero. Ele simplesmente vai lá, pega o macho, pega a mulher, e a mulher se sente mal por descobrir que o marido também traiu ela, e ela decide trair ele de novo. Dá pra dizer que ele pesa a mão nessa história. Aí, pô, ela trai com o Rock, do título, que é a criatura do Dr. Frank. O Dr. Frank é o Tim Curry, e ele criou o Homem Perfeito em 7 dias, que é esse Rock é um homem branco, loiro, de olhos azuis e musculoso. O homem perfeito pra ele, porque ele diria que ele nunca casaria, e ele fez esse cara que é o homem perfeito, segundo ele. Assim, até aí tudo bem também, eu não tenho problema nenhum. A questão é que simplesmente virou sacanagem esse filme. E eu acabei percebendo uma coisa também, que apesar dele falar sobre LGBTQ hoje na nossa leitura moderna, ele, por ser de 75, ele acaba quebrando a própria ideia dele de homossexualismo e lesbianismo. Por quê? Porque o Tim Curry, o Dr. Frank, é essa figura que veio entrar na vida dos protagonistas e na nossa vida para trazer essa mensagem muito bonita sobre o amor não ter limites. Acontece que parece que tem limites dentro do filme, porque o Dr. Frank e os seus amigos, na verdade, são alienígenas. Então você faz aquela análise básica do tipo, poxa, então você quer dizer que homossexualismo, lesbianismo e os outros tipos que estão na nossa sigla de LGBTQIA+, na verdade são coisas de outro planeta, tá ligado? É. Você quebra a moral da história. E isso é meio triste. Cara, mas assim, se for contextualizar para a época, também dá pra dizer que, mesmo que seja preconceituoso, ele considerava como algo de outro planeta, sabe? Era considerado assim. Sim, mas aqui não precisava ter essa reviravolta. Seria tudo bem se ele só fosse pra outro lugar, pegasse um teletransporte. Parece que o Dr. Frank ele só era um gênio porque ele era de outro planeta, mas isso acaba quebrando essa lógica, como eu disse. Mas ainda assim, o filme vale a pena pela sua experimentação, pelas músicas, por essa mensagem muito positiva que a gente tira dele. Mas aquele negócio, o filme pra mim se perdeu na sacanagem. Pesou a mão aí, né? É. E, pô, uma coisa que Tenacious D não faz, quer dizer, mentira, faz e muito nas suas músicas, nos seus álbuns recentes e um pouquinho no primeiro. Mas, pô, fora isso, também tá tudo umas maravilhas. Queria puxar também, como você puxou esse cover de Horror Picture Show, eu queria puxar um cover que eles fizeram recentemente no Sirius XM, que aparentemente é uma rádio online dos Estados Unidos. É um cover de Wicked Game, do Chris Isaac. Cara, como alguém consegue cantar tão bem como o Jack Black? E, bicho, que música sensacional, real. Tipo, muito bem feito, muito bem cantado, muito bem, bicho, perfeito. E eu queria ver uma versão completa dessa música na voz dele. Aí, minha irmã. Eu acho que eu já fiz as minhas considerações finais aí de novo. Gostaria de fazer a sua? Cara, minhas considerações finais no mais é isso. O Jack Black e o Kyle Gass formam uma dupla infernal, sensacional. Sensacional. A única palavra que você pode descrever o trabalho deles com o Tenacious D é sensacional. Eles dão aquela errada numa música ou outra, ou abordando um tema ou outro de uma forma mais... meio machista. Sim, meio machista, às vezes até meio homofóbica, sabe? Sim, sim. Com piadas datadas, realmente. Mas, ao contextualizar tudo isso, ver como um filme de besterol, ou uma banda de besterol, tu vê o quão genial isso é e o quão bem feito foi e o amor que eles têm por isso, sabe? Eu queria também comentar rapidamente sobre a passagem que eles tiveram no Rock in Rio aqui, que, pô, foi sensacional. Chamaram o Junior Gruvador, um cara do Nordeste do Brasil, tocou pra caramba, tocou Small Teen Spirit numa versão forró com eles. Cara, isso é incrível, sabe? Sim, pô. E assim, desejo o melhor pra banda, e as coisas que eles têm produzido agora, esses covers, essas coisas assim, estão cada vez mostrando do que eles são capazes, e acho que eles ainda vão crescer muito, apesar de já ter muito tempo de banda, né? Poxa, faz tempo mesmo. Mas acho que é isso, escutem e assistam, acho que é isso. Então, Fatureto, deixa eu entrar aqui na minha pastinha, só pra garantir que eu não estou ficando doido. Temos um 12º episódio? Rapaz, eu acho que temos um ótimo 12º episódio, hein? No mais é isso. Ó, quero que vocês dêem aquele like aí, deixa um comentáriozinho no Spotify e no coisa, que eu fiquei sabendo que tem esse negócio aí. E dá as estrelas pra nós. No mais, esse é meu tchau. E quando eu estiver completo, eu volto.
É isso também. Até a próxima, galera. Apoia aí o nosso programas lindo, maravilhoso, que nós volta na próxima com mais. Até lá. Falou!